Olá, seja muito bem-vindo, Dev. Nós vamos estar trabalhando hoje, sem ficar enrolando, a gente vai estar trabalhando com a geração de um QR Code utilizando Python. Sem mais delongas, então, já para ir direto para o vídeo, eu estou aqui com o meu PyCharm aberto. Se você ainda não sabe como é que utiliza o PyCharm, como é que são as principais funcionalidades, não tem problema. Vou mostrar aqui de uma forma bem rápida como é que funciona, certo? E também vou explicar algumas coisinhas sobre IDE ao longo do vídeo. Sem mais delongas, basicamente, como nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um gerador de QR Code. Eu já tenho ele aqui já previamente, é que eu escrevi o código. Eu escrevi e coloquei um link ali muito interessante, né? E assim que eu clicar aqui e botar para rodar, ó, cliquei para rodar, ele gerou um QR Code para mim, certo? Isso é bem interessante porque tem algumas ferramentas pagas e não é barato, que a gente paga ou uma mensalidade ou por uma quantidade de QR Codes que a gente gera. Então, se você é comerciante ou filho de um comerciante ou precisa dessa funcionalidade, você já pode utilizar, que eu vou disponibilizar também o código depois, mas também vou te mostrar como é que faz. Basicamente é um código feito em Python ali que você coloca uma URL, um link, e ele vai gerar um QR Code para você. Se você tiver dúvidas sobre o que é esse QR Code aqui, para onde direciona, você pode pegar o seu celular e direcionar aqui e você vai ver um material muito interessante ali, certo? Então, vamos começar do início, né? Antes de tudo, o que a gente precisa? Quando geralmente você estiver trabalhando com programação, o que você vai ter que fazer? Principalmente com Python, né? A gente vai estar utilizando uma biblioteca aqui para trabalhar com QR Code, né? Essa biblioteca é chamada QR Code, bem simples o nome. Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar instalar ela. Para instalar ela aqui dentro do seu PyCharm, você vai abrir o seu terminal aqui, igual eu estou com ele aberto aqui, né? O que você vai digitar? Você vai digitar pip, né? Ou pipe para algumas pessoas. Vai chamar um install, certo? E vai chamar o QR Code. Quando você der um enterzinho aqui. Para mim, por exemplo, apareceu que eu já tenho instalado essa versão. E principalmente é a versão 7.42. Mas para você, a primeira vez quando você for rodar aí, na hora que você abrir o seu terminal ali, né? Utilizando o ambiente virtual aqui, desenvolvimento Python, que talvez eu possa fazer uma aula como criar esse desenvolvimento virtual, né, com Python. Mas se você criou um projeto aqui dentro do PyCharm, geralmente ele vai ter esse ambiente aqui. E você der esse comando, ele vai instalar. Então vai demorar um pouquinho, vai ficar carregando umas barrinhas verdes, né? Mas basicamente a gente vai usar essa biblioteca. Aí, o que que acontece? Essa biblioteca, se você for aqui na doc dela, no site dela, que é esse aqui, ó, que é o QR Code dentro de pipe, né? Python, py, aqui. Ele tem até esse mesmo comando que eu falei ali para vocês. E tem a versão que a gente vai utilizar, que é 7.4.2. Se você ver aqui, ele até explica um pouquinho como é que funciona, né? Tem até um próprio código que eu fiz, foi muito baseado nele aqui, certo? Tem algumas coisas aqui para manipular, como é que muda a cor e tal. Isso aqui é bem interessante se você depois quiser pegar aqui para você se aprofundar um pouco mais, não tem problema. Mas basicamente, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, certo? Vamos para a parte do código, então? Então, a gente tem aqui, né, que a gente já fez a instalação da biblioteca QR Code, né? A gente tem aqui, a gente vai utilizar a metodologia do EPS, né? Aí deixa eu deixar aberto aqui a doc para eu seguir certinho como a doc recomenda. Primeira coisa que a gente vai precisar, se você for olhar lá, né, no entrada que a gente vai utilizar, né, lá do EPS entrada, a gente precisa saber das coisas que a gente precisa para poder gerar um QR Code. Primeira coisa, no caso, que a gente vai utilizar é um gerador de link. Então, eu preciso de um link para o meu QR Code. Vou pegar um link aqui que eu já tenho separado, certo? Que é esse aqui, deixa eu botar aspas duplas aqui. Que é o link para um lugar bem bacana, e depois você pode acessar através do QR Code. E eu também vou precisar de um nome de arquivo, né? Nome do arquivo que vai ter daquele QR Code ali, certo? Aí o nome do arquivo que eu vou colocar aqui, por exemplo, é qrcode site.png. Opa, PNG, certo? Essa aqui vai ser a entrada que eu tenho do sistema. Aí eu vou ter uma parte agora que é relacionada ao processamento. Para eu poder trabalhar com processamento, usando ali dentro do
QR Code que eu tenho, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar um objeto tipo QR Code e passar algumas configurações para ele. Vamos lá então. O objeto que eu vou criar vai ser um QR, né? Eu vou botar QR de acrônimo de QR Code. E eu vou chamar o meu QR Code, que eu acabei de fazer, importar ele ali. E eu vou chamar o QR Code.QRCode. Aí quando eu crio um QR Code, eu tenho que passar alguns parâmetros, né? Que são os parâmetros obrigatórios dele. É a versão que eu quero o QR Code, o tamanho que vai ser ali do meu QR Code, né? O box size, o tamanho da caixinha. E se eu vou querer, por exemplo, ter uma bordinha, né? Daquilo que eu vou trabalhar ali. Então, o que eu vou passar? Eu vou falar que a versão... Eu tô passando a mão assim que tá muito quente aqui. A versão que eu vou utilizar é a versão 1, certo? Eu vou falar que o tamanho da minha caixinha, box size, é tamanho 10. Eu também vou falar que a borda, né, que eu vou utilizar ali, o border, é tamanho 4, nesse primeiro momento, certo? Aí vamos ver aqui, ó, por exemplo, já que eu importei, vamos dar uma olhadinha o que esse QR ele está sendo salvo ali. Eu vou rodar meu programa aqui, para ver o que ele vai estar imprimindo. Ele vai estar imprimindo o quê? Um QR, né, que eu estou utilizando ali, do tipo, que é um objeto, né, chamado QR Code. É isso mesmo. Se você está gostando do conteúdo, já deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal aqui, Professor Devair Vitório, e ative as notificações do canal. Uma outra coisa muito interessante aqui, além do que eu estava fazendo ali, é que eu criei para vocês aqui, não sei se já deve estar aparecendo aí para você, eu criei um formulário de inscrição aqui. Esse formulário, basicamente você vai me informar o seu nome, o seu WhatsApp, o seu e-mail. Pode ficar tranquilo que eu não vou enviar bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Basicamente, quando tiver novidade sobre o canal, eu vou enviar para você. E também eu sempre mando um material, um PDF que eu sempre produzo assim para as minhas aulas. Então você vai receber em antemão, né, de antemão, esse material tanto no WhatsApp ou no e-mail, aquilo que ficar melhor para você, certo? Então a gente criou aqui, né, nosso objeto QR Code aqui, né? Basicamente ele não faz nada ainda, se a gente quiser só dar um printzinho nele aqui, ó, você vem dar um QR aqui, ó, e rodar o código, você vai ver ali que ele criou um objeto do tipo, tá vendo? Um objeto do tipo QR Code, mas não faz nada ainda basicamente, certo? Basicamente quando a gente for entrando ali, né, a gente vai ficar mais claro o que a gente está fazendo. Beleza. Eu acabei criando o QR Code aqui, mostrei para vocês aqui, né? E o que eu preciso fazer? Eu criei o QR Code, só que eu preciso colocar essa informação que é o link, né? Quando aparecer um QR Codezinho, a pessoa abrir o leitor de QR Code dela, aparecer esse link, ela ser direcionada para um certo site, né? O que eu faço então? Lá pela documentação, se você for ver lá na documentação da biblioteca QR, ela fala que esse QR, esse objeto, quando ele é criado, ele tem uma função chamada add data, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele aqui, ó, novamente, que a gente acabou de criar, ponto add data, tá vendo aqui que a gente tem aqui? E a gente vai passar o quê? Vai passar esse link que a gente acabou de colocar lá em cima, né? Que a gente for lembrar do nosso EPS, a gente vai ter a nossa entrada de dados aqui, né? Que é o link, o nome do arquivo. E a gente vai ter o nosso processamento aqui, que a gente vai criar o nosso QR Code aqui, certo? Depois que eu faço isso, eu tenho que chamar uma outra função que tem ali no QR, que é o make. O que o make basicamente faz? O make ele cria o QR Code, certo? E como função do make aqui, ele tem um método chamado fetch, que você tem que colocar ele como true aqui para poder funcionar, certo? Tem que rodar ele como true aqui para poder funcionar. Vamos fazer o seguinte, então já que a gente naquele momento que deu um print no QR ali, vamos printar agora para ver como que está o nosso objeto QR aqui. Se você ver, ele não mudou muito, ele continua sendo um objeto. Basicamente a gente vai ter que trabalhar um pouquinho, né, em cima dele ali. O segmento então a gente tem essa parte de entrada ali, né, que vai ser o link, o nome do arquivo, essa parte do processamento ali, vou até apagar aqui para não ficar muito poluído, né, vou apagar aqui, ó, vou dar um enterzinho, tem nosso import, nosso link, nome do arquivo que é a entrada, o processamento aqui, né, o que a gente precisa fazer agora? A gente já tem um QR Code, tanto que a gente já imprimiu aqui, a gente já tem esse QR Code. O que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar uma imagem agora desse QR Code, né?
Lá na biblioteca, na documentação, né, do QR Code, você vai ver que tem um método lá chamado Make Image. E ele retorna uma imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada imagem, vai chamar esse QR Code que a gente criou e vai chamar o Make Imagem, certo? E vamos dar uma olhadinha aqui agora no que esse imagem ele está salvando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está salvando diferente do outro, que era o objeto do tipo QR Code, ele está salvando o objeto do tipo PyPNG-Image. Então, o QR Code, aqui a gente chamou, ele criou uma imagem para a gente em PNG, certo? E tem um outro do método dele aqui, desse image aqui, que eles é um save, né? Esse método aqui, basicamente, quando você passa um nome de um arquivo aqui, ele pega esse objeto em memória ali que foi gerado do QR Code, essa imagem que foi gerada ali, e ele gera um PNG explícito. Por isso que lá no início que a gente estava trabalhando aqui, a gente escreveu o nome do arquivo que a gente quer como sair daqui. Então, se eu botar aqui o nome do arquivo e clicar para rodar de novo, vai criar um arquivinho aqui chamado QR Code. E eu vou deixar esse QR Code aqui para você testar, pegar o seu telefone celular aí e abrir um leitor de QR Code aqui e descobrir qual que é esse link que está passando aqui, certo? Deixa eu só mudar o meu teclado aqui, né? O que acontece? É bem simples, como você pode ver, né? A gente fez um QR Code ali, que no caso que a gente estava trabalhando aqui, ó, se você for ver, é um código bem simples, não tem mistério. Você pode utilizar ele aí para poder ficar gerando talvez um Pix Cola, um QR Code talvez para o seu negócio aí, ou até ajudar alguém que precisa, né, de ter um gerador, porque às vezes é um pouco caro ter um gerador de QR Code, até ter a persistência disso. E esse QR Code que você gera aqui, ele dura para sempre, basicamente. O que eu vou pedir para você agora aí? Se você gostou desse material que eu estou produzindo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever também no canal e ativar as notificações. Isso é muito importante para você poder receber as novidades do canal, certo? Eu agradeço se você esteve até aqui e deixe, por favor, nos comentários sugestões de coisas que você quer aprender com Python, JavaScript, né, HTML, CSS, que essa é a função do canal, né? É disseminar um conhecimento de forma gratuita, certo? Um beijo, até mais.